Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Nós vamos, então, como já havia falado, vamos falar um pouquinho do Salmo 139, um salmo gostoso, um salmo bastante profundo, um salmo contundente, um salmo muito bom para nós meditarmos. Eu quero ler aqui inicialmente, estou com a Bíblia aberta no Salmo 139, que nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Eu quero ler para vocês os versículos 23 e 24, e depois, no decorrer do estudo, vamos ler outros versículos que são bastante interessantes. Então, inicialmente, eu quero ler os últimos 2 versículos do Salmo 139, que diz assim a palavra de Deus: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração. Nosso Pai, que alegria poder nos colocar diante do Senhor nesta manhã. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor fez tão alegre, tão festivo. Pai Santo, que na exposição da Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa estar interpretando para nós, nos auxiliando as verdades profundas contidas no Salmo 139. Abra o nosso coração, Pai, abra a nossa consciência, abra o nosso entendimento, para que então possamos compreender a verdade da Tua palavra. Fala com cada um de nós, por graça. Queremos ouvir a Tua voz e nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para conhecermos a Cristo de uma forma plena, profunda, maravilhosa, gloriosa, tal como Ele é, o Senhor da glória, o Cristo glorificado, que veio a este mundo em carne e que já realizou uma obra plena, completa de salvação para toda a humanidade, porque quando Ele foi crucificado, quando a cruz foi levantada da terra, houve um momento, Pai, que Ele nos atraiu a si, Ele nos puxou para si, fomos colocados em Cristo. E ali, no corpo santo de Cristo, quando Ele morreu, nós estávamos nele, porque a Tua palavra assim o diz. E quando Ele morreu, nós também morremos. Quando Ele foi sepultado, nós também fomos sepultados. E quando o Senhor, meu Pai, pelo Teu grande poder, o levantou dentre os mortos, juntamente com Ele, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por essa tão grande salvação. Obrigado, Pai, porque eu nunca quis ser salvo, mas o Senhor olhou para nós, olhou para mim, olhou para toda a humanidade, e o Senhor nos amou, e por isso entregou o Seu Filho, para vir a este mundo, para tirar o pecado do mundo, e nos dar a Sua própria vida. Oh, meu Pai, nós não merecíamos isto, mas o Senhor é um Pai de amor, um Pai que nos alcançou, um Pai que nos abriu os olhos, e nos fez crer na obra completa de Cristo na cruz. Que esta obra, meu Pai, possa ser de fato conhecida e crida por todos aqueles que nos escutam nesta oportunidade. Nós esperamos em Ti, confiamos em Ti, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera eficientemente em cada um de nós, que cremos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu sei que o Salmo 139 ele é uma meditação sobre a onisciência de Deus. E Deus vê e sabe perfeitamente todas as coisas. Basta você ler aqui, Salmo 139, são 24 versículos, você vai descobrir isso, tantas coisas maravilhosas. E aqui, no Salmo 139, o salmista, ele apresenta esse perfeito conhecimento, afirmando que Deus conhece todas as coisas. Por exemplo, no Salmo 139, no versículo 2, ele revela assim, olha, versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto.
Ele sabe quando me assento e quando me levanto. Salmo 132, versículo 2. E também ele diz assim, todos os nossos pensamentos, porque de longe ele penetra os meus pensamentos. Versículo 2. E todas as nossas palavras, lá no versículo 4, ele também já conhece. Versículo 4 diz assim, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Está vendo? Então, depois ele ilustra a impossibilidade de qualquer ser humano fugir da sua presença, da presença divina. Por exemplo, nos versículos 7 e 12 desse salmo, diz assim a palavra, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Salmo 139, eu li aqui do versículo 7 até o 12. Mas, irmãos, aí logo em seguida, o salmista fala do conhecimento que Deus tinha dele, até mesmo antes do seu nascimento. Então isso é tremendo, isso é maravilhoso, e isso aqui é assombroso. Ele diz assim, nos versículos 13, o 15 e o 16, diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Né? Eu li aqui o versículo 13, 15 e o versículo 16. Então, depois disso, nós vemos que o salmista, ele observa o que deve ser inferido como uma consequência necessária da onisciência de Deus. Lá no verso 19, ele diz assim, tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. E finalmente, o salmista ele faz uma aplicação prática da sua meditação sobre a onisciência de Deus. Ele implora para que Deus o sonde e o examine, e veja se há nele algum caminho mau, e que o guie pelo caminho reto, pelo caminho eterno. Irmãos, obviamente que o salmista ele não está implorando que Deus o sonde para que Deus possa obter qualquer informação. Não é nada disso. O objetivo de todo o salmo é a declaração de que Deus sabe todas as coisas. Nada pode ser escondido dele. Então, por essa razão, o salmista ele está orando para que Deus o sonde a fim de que o próprio salmista possa ver e ser informado do pecado do seu coração. Porque Davi, o rei Davi, obviamente ele examinou seu próprio coração e seus caminhos, mas ele não confiou no seu próprio coração. Ele não confiou nisso, porque ele ainda temia que pudesse ter algum pecado desconhecido, que tivesse escapado de sua própria sondagem. Então, o que ele fez? Ele pediu para que Deus o examinasse. Em outro lugar, Davi ele escreveu assim, lá no Salmo 19, versículo 12, ele diz assim, ele faz uma pergunta. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Depois ele diz assim, absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, está dizendo para Deus, aquelas que eu não conheço, Pai, por favor, me absolve. Então, quando Davi disse faltas ocultas, ele quis dizer que elas eram secretas, mas não era consciente deles. E todos nós, meus irmãos,
deveríamos nos preocupar em saber se vivemos algum tipo de pecado que até nós mesmos desconhecemos. Se alimentamos dentro do nosso coração algum desejo secreto ou negligenciamos algum dever espiritual, porque os nossos pecados escondidos, eles são tão ofensivos a Deus e os desonram tanto quanto os conhecidos, evidentemente também aqueles que são notórios, né? Então, desde que somos tendentes ao pecado e o nosso coração está cheio deles, nós devemos tomar um cuidado especial para evitar aqueles que são insolentes, involuntários e cometidos na ignorância. Então, amados, o nosso problema em reconhecer se há em nós algum caminho mau ou não é por falta da luz externa. Porque, certamente, meus irmãos, Deus, ele não falhou quando nos disse clara e abundantemente quais são os maus caminhos. Ele nos deu mandamentos mais do que suficientes que mostram claramente o que deveríamos e o que não deveríamos fazer. E eles estão claramente colocados diante de nós, aí escrito na sua palavra. Então, a nossa dificuldade em conhecer o nosso próprio coração não é pelo fato de nos faltarem normas adequadas. Como é possível as pessoas viverem de maneira que desagrada a Deus e, no entanto, parecer aí completamente insensíveis a isso e seguir em frente totalmente esquecidas de seus pecados? Então, são diversos fatores, né, que contribuem para que essa tendência maligna da humanidade. A primeira delas, quero colocar para vocês aqui, é que a natureza, ela cega, e ela também é enganosa. É enganosa. O coração humano, ele é cheio de pecado e corrupção. Lá em Jeremias 17, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso que o coração do homem, ele está e é cheio de pecado e corrupção. E a corrupção, ela tem um efeito espiritual de cegueira. Cega. O pecado sempre carrega um grau de obscuridade. Porque quanto mais ele prevalece, mais ele escurece e ilude a mente da pessoa. Então, ele nos cega para a realidade que está no nosso próprio coração. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração diante do Senhor nesse momento? Se o seu coração não for trocado, é um coração extremamente podre. Tem um texto muito interessante, que eu sei que muita gente não gosta desse texto, mas eu quero citá-lo para que você saiba como está o seu coração, se ele ainda não foi trocado, se ele ainda não foi regenerado. Em Marcos capítulo 7, 21 e 22, diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Então, o coração do homem está assim, cheio de tudo isto. O homem, ele peca porque é pecador. Porque o pecado está aí no seu coração. Assim, o problema não é, em absoluto, a falta da luz da verdade de Deus. Agora, a luz, ela brilha suficientemente ao nosso redor. Mas a falha está nos nossos olhos. Eles estão obscurecidos e cegos pela incapacidade mortal que resulta do pecado. E isso que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 4, quero chamar a sua atenção para esse texto, um texto muito importante. Efésios capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai dizer assim, presta atenção aqui, 17 e 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora veja o versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Está vendo?
obscurecido de entendimento significa que o entendimento está em trevas. A pessoa ela não consegue ter uma visão, uma revelação da verdade da palavra de Deus. Então, ela começa a praticar regras da religião, mandamentos da religião, mas não consegue se entregar verdadeiramente à obra consumada de Cristo na cruz, quando fomos atraídos e crucificados e mortos para o pecado e ressurretos juntamente com Cristo. Cristo, a partir desse ponto, ele é a nossa vida. Então, quando você crê na sua morte e ressurreição com Cristo, você é um verdadeiro filho de Deus. É uma nova criatura, porque Deus lhe colocou você em Cristo, né? Aliás, Deus colocou toda a humanidade em Cristo. É que a humanidade, ela não percebe isto. Ela está com seu entendimento em trevas. Por isso que você está ouvindo essa palavra nesta manhã. Deus, pelo seu Espírito, está aqui como que destruindo a rocha do seu coração. Porque a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é fogo. Então, que o teu coração possa abrir para esta verdade. Porque senão, queridos, você vai perceber que o pecado, ele engana facilmente, porque controla a vontade humana. E isso sempre altera o julgamento da pessoa. Ela julga ser um filho, uma filha de Deus. Mas segundo o que a religião prega e anuncia, não segundo o que a Bíblia diz. E Deus não tem compromisso com a sua religião, nem com a minha religião. Ele tem compromisso com a palavra dele. Agora, quando a concupiscência ela prevalece, predispõe a mente para aprová-la. Porque quando o pecado influencia as nossas preferências, sabe o que acontece? Ele parece agradável e bom. Por isso que surge a doutrina da prosperidade, né? O que é a doutrina da prosperidade? É buscar tudo aquilo que é desta terra, deste mundo. Nunca eles vão buscar as coisas do alto, as coisas que são de cima, porque estão totalmente presos com as suas consciências em trevas, buscando as coisas terrenas. E o que a Bíblia diz com relação a isso? Sobre aqueles que buscam as coisas terrenas. Está escrito, por exemplo, em Filipenses, capítulo 3, do versículo 18 e 19. Presta atenção aqui. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora veja o verso 19 de Filipenses 3. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Não é isso que os crentes religiosos buscam hoje? Só as coisas terrenas? Mas, querido, se você de fato teve seus olhos abertos para crer que você foi crucificado com Cristo, que você morreu com Cristo, o que você deve buscar então? Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, queridos, antes de ler aqui a parte B do versículo, quero dizer alguma coisa. Você só pode ser ressuscitado com Cristo se você creu que você morreu com Ele. Não tem outra possibilidade. Hoje, logicamente, que o batismo nas águas significa, é uma figura de sepultamento de pecados. Sepultamento. Agora, só pode ser sepultado quem morreu. Eu sei que tem muitas religiões, muitos crentes sendo batizados sem ter uma experiência de troca de coração. É a mesma coisa que mergulhar uma cobra seca, vai sair uma cobra molhada. Não vai mudar em nada. É uma pessoa frustrada, triste, macambuza, zorumbática, semicoflauta, né? Uma pessoa que não vai expressar esta alegria do Espírito Santo no seu coração, porque ela nunca morreu. Então, Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, por que ele manda buscar as coisas que são lá do alto? Por quê? Porque o homem, ele é tendencioso a buscar as coisas que são da terra.
E por que buscar as coisas do alto? Porque lá em Tiago 1, verso 17, a Bíblia diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por que buscar as coisas do alto? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, não é aqui da terra. E as pessoas que se preocupam com as coisas terrenas, a Bíblia diz que o destino deles é a perdição. Misericórdia. Porque são inimigos da cruz de Cristo. E Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque o versículo 3 responde: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morrestes. Para que você morreu? Você morreu para o mundo, morreu para você mesmo, morreu para a sua vontade, para os seus gostos. Você é uma pessoa que vive não para si, mas para Deus. Porque se você viver para si, você vai buscar as coisas da terra. É um carro novo, é uma propriedade nova, é a sua própria... Não é errado buscar isso. Mas eu sei que em muitas pessoas que se professam aí ser cristãs, têm o coração nisso. E fala que Deus vai... Queridos, tudo é de Deus, tudo é do Pai. A palavra fala que, tendo sustento com que nos vestir, estejamos com isso contente. Está entendendo? Se você não pode ter uma casa, não pode ter um carro novo, descansa, meu amado, você tem a maior riqueza. Agora, Deus pode lhe dar para você uma casa, um carro novo. Mas lá em Deuteronômio fala que se as vossas riquezas aumentarem, não coloca nela o coração. Porque quando nós começamos a ganhar dinheiro, o próprio dinheiro nos afasta de Deus. Porque dinheiro, ele é mamon, ele é senhor. Então ele oferece para as pessoas uma satisfação, um desejo de poder, tudo aquilo que eu quero eu tenho dinheiro, eu posso comprar. E você se esquece de Deus. Às vezes Deus faz com que o seu filho seja próspero para ver se de fato se ele ama o Senhor ou não. Aí ele vai se desviar do Senhor. Né? O coração dele nunca foi do Senhor, sempre foi de mamon. Né? Os olhos dele estavam tão somente olhando para as coisas que são de fato terrenas e não para o Senhor. E a Bíblia diz, como eu já li aqui anteriormente, em Filipenses 3,19, a palavra fala que o destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, irmãos, aqui que entra essa questão da mente, porque a nossa mente, ela é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto, mas não é. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, sabe o que vai acontecer? Também vai lesar o entendimento. E quanto mais uma pessoa anda no pecado, provavelmente mais a sua mente será obscurecida e cega. A cegueira vai reinar na vida dessa pessoa. E ela começa a se afastar de Deus e nem percebe. Assim é que o pecado assume o controle na vida das pessoas. Portanto, quando elas não estão aí conscientes do seu pecado, fica extremamente difícil fazê-las enxergar que isto é um erro. Afinal de contas, o mesmo desejo maligno que as levou ao pecado, esse mesmo desejo é que as deixam cega, que está cegando e as cegará sempre. E quanto mais uma pessoa raivosa consente com a malícia ou com a inveja, mais esses pecados cegarão aí o seu entendimento para que ela os aprove. E quanto mais um homem odeia o seu vizinho, mais ele tende a pensar que tem uma boa causa para odiar. E que aquele vizinho é digno de ódio, que merece ser odiado, que merece ir para o inferno. E que não é seu dever amá-lo. Quanto mais prevalece os desejos de um homem impuro, mais doce e agradável o pecado lhe parecerá. E mais ele tenderá a pensar que não há nenhum mal nisso. Por isso que o pecado, ele não faz outra coisa, a não ser cegar o entendimento das pessoas. De igual forma, quanto mais uma pessoa deseja coisas materiais, provavelmente mais ela pensa que é
desculpável por agir assim. Ela vai dizer a si mesma que precisa de certas coisas e que não pode viver sem aquelas coisas. Se são necessárias, raciocina ela assim, não é pecado desejá-las, né? E aí vai. E as concupiscências do coração podem ser assim justificadas por essa pessoa. Agora, quanto mais prevalecem, mais cegam a mente e também influenciam o julgamento que as aprova. Por isso a palavra de Deus denomina os apetites mundanos de as concupiscências do engano, lá em Efésios capítulo 4, versículo 22. Depois você leia esse versículo, que fala que as concupiscências do engano. Inclusive, irmãos, até pessoas piedosas podem, por um tempo, permanecer cegas e iludidas pela concupiscência e assim viver de uma maneira que desagrada a Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque a concupiscência, ela também incita a mente carnal a inventar desculpas para as práticas do seu pecado, do pecado. E a natureza humana, ela é muito sutil quando se trata de racionalizar o pecado. E alguns são tão devotados às suas maldades que, quando a consciência os importuna, eles torturam a mente a fim de encontrar ali argumentos que façam com que ela se cale e que os convençam de que procederam licitamente quando pecaram. E é assim que o pecado faz com a pessoa. Engana, ilude e cega. E o amor a si mesmo também predispõe as pessoas a desculparem o seu pecado. De que forma? Irmãos, elas não gostam de se condenar. São naturalmente preconceituosas em seu próprio favor. Elas procuram bons nomes para denominar as suas tendências pecaminosas, né? E o ser humano, ele é craque para justificar. Elas as transformam em virtudes ou, no mínimo, em tendências inocentes, né? Então, elas rotulam a avareza de prudência, ou então chamam a ganância de negócio inteligente. Porque quando se alegram com as calamidades do próximo, elas fingem que é porque esperam que isso trará algum bem àquela pessoa. Se elas bebem muito, é porque sua constituição física o exige. Se elas caluniam, falam mal dos outros ou falam do vizinho, afirmam ser zelosos quanto ao pecado. Não é assim? E quando essas pessoas elas entram numa discussão, elas dizem ter aí uma consciência obstinada e consideram a sua discórdia mesquinha uma questão de princípios. E assim encontram bons nomes para todas as formas de mal, se auto-justificam. E quando elas erram, queridos, se você cometer algum erro aí com seu amigo, seu marido, sua esposa, você vai se justificar de uma forma tão rápida, você vai querer se ver livre. Não foi eu, foi outra pessoa. Foi a mulher que tu me deste, né? Então, não se engane, queridos, que as pessoas ela têm a tendência de adaptar os seus princípios à sua prática e nunca vai ser o contrário. Porque, além de permitir que o seu comportamento se conforme com a consciência, despenderão aí uma energia tremenda tentando fazer com que a sua consciência se adapte ao seu comportamento. Irmãos, como o pecado é tão enganoso e como temos muito pecado no coração. É difícil julgar os nossos próprios caminhos com justiça. E por causa disso, nós deveríamos fazer um exame diligente, nos preocupar em descobrir se há em nós algum caminho mau. Lembra de Hebreus capítulo 3, os versículos 12 e 13? Hebreus 3, os versículos 12 e 13 diz assim, presta atenção. Aqui é uma exortação para filhos de Deus, não para o mundo. O mundo não vai ler a Bíblia. Diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando disse aqui que nós temos que examinar, não é você fazer uma introspecção. O que é uma introspecção? É você olhar para dentro de si
E Deus proíbe isso. Então você tem que pedir ao Senhor para que Ele, não você, sonde o seu coração. Por isso que nós lemos aqui no início, no Salmo 139, verso 22 e 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque Ele conhece o nosso coração. Ele diz para nós, por exemplo, naquele texto tão conhecido por todos nós, em Jeremias, capítulo 17, né, lá no versículo 9 que nós já lemos, que fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem pode conhecer o coração do homem? Ninguém. Mas, versículo 10, Jeremias 17, 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus está dizendo aqui que aquilo que você plantar, você vai colher. Mas Ele conhece, Ele esquadrinha o nosso coração. Então, irmãos, as pessoas elas veem mais facilmente os erros dos outros do que os seus. Então, quando veio os outros errarem, imediatamente os condena, né? Por isso que lá em Romanos capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz assim: até mesmo enquanto se desculpam pelos pecados, pelos mesmos pecados, né? Então eu já disse aqui algumas vezes, volto a repetir, você quer conhecer os defeitos seus? É os defeitos que você vê nas outras pessoas. Porque naquilo que você condena, a Bíblia diz, de uma forma tão clara, em Romanos capítulo 2, versículo 1, que você pratica. Interessante aqui, né? Quem nos julga é a palavra de Deus. Por isso que tem muitos crentes que nem gostam de ler a Bíblia, né? Mas Romanos 2:1, a palavra fala assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Está vendo? Então, todos nós vemos um argueiro nos olhos dos outros e não a trave nos nossos olhos. E Provérbios 21:2, a Bíblia diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Mas nós nos esquecemos que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, irmãos, nós não podemos confiar em nosso coração nessa questão. Em vez disso, nós devemos nos vigiar, interrogar o nosso coração cuidadosamente e pedir a Deus que nos sonde completamente. Por quê? Aquele que confia no seu próprio coração é insensato. Provérbios 28, versículo 26, a Bíblia diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato. E vou dizer uma coisa para vocês muito importante aqui. Satanás, o demônio, ele trabalha corpo a corpo com as nossas paixões enganosas. Satanás, ele labuta para tornar-nos cegos às nossas faltas. E continuamente se esforça para nos levar ao pecado. Então ele trabalha com a nossa mente carnal, nos bajulando com a ideia de que nós somos melhores do que realmente somos. Então, é desta maneira ele começa a cegar a nossa consciência. Ele é o príncipe das trevas. Cegar e enganar tem sido o seu trabalho desde os nossos primeiros pais. E algumas pessoas se esquecem dos pecados que lhes são habituais. Frequentemente os pecados habituais entorpecem a mente e dessa maneira, esses pecados que uma vez afligiram a consciência começam a parecer inofensivos. Então ele faz isso, ele cega a consciência da pessoa. Ele é o príncipe das trevas. E quando os teus olhos começam a ser abertos para a verdade da cruz, não só Satanás, mas o inferno inteiro se levanta contra a sua vida para tentar te cegar, para tentar fazer com que você não enxergue a verdade de que Cristo morreu na cruz, mas que você também foi crucificado com Cristo. Porque é neste ponto, é nesse transporte que você será libertado do império das trevas. É nesse ponto. Se você não crê nessa palavra, você vai ficar na obra do engano, você vai ficar aí sendo um crente religioso, Satanás vai de mão dadas com você para a igreja. Mas se você começar a ouvir a mensagem da cruz, a palavra que liberta, o poder que transforma, o inferno inteiro se levanta.
ele vai te cegar, ele vai criar 1000 obstáculos para você não frequentar a comunidade onde o evangelho da graça ele é pregado. E a Bíblia diz lá em Colossenses 1, versículo 13, ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha aqui, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas. E todo império tem o seu imperador. O império das trevas é o diabo. Este mundo jaz no maligno. O imperador deste mundo é Satanás. Mas Jesus Cristo veio a este mundo em carne. Ele foi lá na cruz e veio buscar os seus filhos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E enquanto nós não crermos nesta verdade, nós nunca seremos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse transporte é pela cruz. É nós morrendo para nós mesmos, para o nosso egocentrismo, para o nosso pecado, para a nossa natureza pervertida e corrompida pelo pecado. Se você não crê na sua morte com Cristo, você nunca vai pertencer a outro, que é a Deus, que é Cristo. Você continua pertencendo a Ele. É por isso que aquele texto de Romanos, capítulo 7, versículo 4, ele é contundente. Ele diz assim, Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Enquanto você não crê que está crucificado com Cristo, morreu com Cristo, você pertence ainda ao diabo e Satanás. Pode ser um bom crente, um bom pregador, uma boa pregadora, mas com o coração que ainda não foi trocado. Está me compreendendo, meus queridos irmãos? Então isso é muito sério. Então, alguns aí se tornam tão insensíveis ao seu próprio pecado, porque deixam a opinião popular tirar aí o seu padrão, né? Então eles observam o comportamento dos outros e com isso eles discernem o que está certo ou errado. Porém, irmãos, saiba de uma coisa, que a sociedade ela é tão tolerante com o pecado que muitos deles perderam o seu estigma. As coisas que não agradam a Deus e são consideradas abomináveis à sua vista, parecem inocentes quando são aí visualizadas através dos olhos da opinião popular. Talvez as vejamos sendo praticadas por pessoas que estimamos, ou os nossos superiores, ou por aqueles que são considerados sábios. Isso aqui tende a favorecer essas coisas e a diminuir o sentido de sua pecaminosidade. É especialmente perigoso quando homens piedosos, líderes cristãos respeitados são vistos comprometidos com práticas pecaminosas. Isso especificamente tende a calejar o coração do observador e cegar a mente a respeito de qualquer hábito maligno. Hoje temos tantos programas de televisão e rádios que não estão expressando o verdadeiro evangelho da libertação em Cristo. Não se prega mais o Cristo crucificado. Prega prosperidade, pregam curas, pregam, vem para a minha igreja que você vai ser tremendamente abençoado. E a Bíblia diz que em Cristo nós já fomos abençoados. Queridos, o que é que você está buscando? Amados, aqueles que obedecem a Deus indiferentemente ou pela metade, correm o risco de viverem em pecado encoberto. Alguns cristãos que professos aí negligenciam parte de seus deveres espirituais enquanto se concentram em outra parte. Por quê? Porque os seus pensamentos talvez estejam aí completamente voltados à oração secreta, à leitura bíblica, à adoração pública, à meditação e outros deveres religiosos, enquanto ignoram os deveres morais. Suas responsabilidades em relação à esposa, aos filhos ou aos vizinhos. Está me entendendo, meu querido? Então, esse tipo de pessoa parece ser aí muito consciente em algumas coisas, aquelas áreas, né, de sua obrigação sobre as quais ela se mantém vigilante, mas ela negligencia completamente outras áreas fundamentais, que são as mais importantes, que é, em primeiro lugar, crer na sua morte com Cristo. Irmãos, se não houver aqui um conhecimento real daquilo que Cristo é e fez por cada um de nós lá naquela cruz,
não tem possibilidade. Não tem possibilidade de sermos salvos, de sermos regenerados. Porque quando você ler a Bíblia, a palavra de Deus, ou talvez ouvir estudos, sermões, reflita e compare os seus caminhos com o que você leu ou ouviu. Pondere, por favor, que harmonia ou desarmonia existe entre a palavra e seus caminhos. E a Bíblia testifica contra todo tipo de pecado e tem direções para qualquer responsabilidade espiritual. Como escreveu Paulo lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, portanto, quando lê os mandamentos dados por Cristo e seus apóstolos, pergunte para você mesmo: e eu vivo de acordo com essas regras? Ou vivo de maneira contrária a elas? A sua vida é de pecado? Se a sua vida é de pecado, eu tenho algo muito triste para lhe informar. A Bíblia diz assim, em 1 João 3,8, que quem comete pecado é do diabo, ou procede do diabo. Você se ilude pensando que é um filho de Deus. Se você de fato vive na carne, queridos, a palavra fala em Romanos capítulo 8, versículo 5, ela diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para as do Espírito, das coisas do Espírito. Porque, versículo 6, Romanos 8, 6, porque a inclinação da carne, ou pendor da carne, dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque ela não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E versículo 8 de Romanos diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Irmãos, talvez você tenha argumentado aí consigo mesmo que tal ou tal prática é lícita. Você não vê mal algum naquilo que você pratica. Porém, se a coisa é geralmente condenada por pessoas piedosas, com certeza isso parece suspeito. Então será prudente aí de sua parte considerar conscientemente se isso desagrada a Deus ou não. Se uma prática não é aprovada por aqueles que, em tais casos, em geral, provavelmente são mais corretos, você deveria considerar com maior cuidado se a coisa em questão é lícita ou ilícita. Então, queridos, agora, a única maneira de vivermos uma vida de santidade diante do Senhor é sermos guiados pelo Senhor. E o Senhor, Ele quer nos guiar, Ele vai nos guiar, mas para isso, você precisa de crer na sua identificação com Cristo. Porque Jesus não vai guiar uma pessoa que não morreu com Ele. Lá no Isaías capítulo 58, no versículo 11, aqui temos uma verdade tão preciosa da palavra de Deus que diz assim, olha, Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. O Senhor te guiará continuamente. Quando é que Ele vai guiar continuamente? É quando eu estou morto para mim mesmo. Quando eu estou morto para mim mesmo, eu me considero morto, e por me considerar morto, eu não posso me autoguiar. Então, a minha vida é de Cristo, é do Senhor. Então, se a minha vida é dele, pertence a Ele agora, por isso que o Senhor te guiará continuamente. Ele só vai guiar aquelas pessoas que morreram com Ele. Caso contrário, não tem nenhuma possibilidade de sermos guiados pelo Senhor. E Gálatas vai dizer para nós de uma forma tão clara, irmãos, tão linda, tão preciosa, lá no capítulo 5 de Gálatas, Olha só aqui, aliás, no capítulo 5, que diz assim, Gálatas 5, verso 25.
O 24 também é interessante, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora, veja o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, se morremos com Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós somos guiados pelo Espírito, ou seja, andamos no Espírito. Você tem andado no Espírito? Uma pessoa só pode ser guiada pelo Espírito e andar no Espírito o dia que ela morrer com Cristo. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então Jesus morreu por todos. Ele atraiu a todos no seu corpo, então todos morreram. E o versículo 15 diz assim: e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então quem morreu com Cristo não vive mais para si, mas vive para Ele. Então pode ser guiado pelo Senhor. Então, irmãos, não adianta você fingir para as pessoas. Aquele, como diz o Salmo 139, ele vê, ele conhece e ele sabe todas as coisas. Então, para onde fugirei da tua face? Para onde? Então, irmãos, peça sempre ao Senhor que Ele sonde o seu coração. A ideia aqui é da sonda mesmo. Quando uma pessoa está com problema de estômago, vai fazer aí aquele exame de estômago que coloca ali aquele aparelho dentro da garganta e vai lá para o estômago, é uma sondagem, né? Então, assim é o Espírito Santo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno e guia-me pelo caminho reto. Amém? Vamos orar. Pai, teu recado foi entregue. Pelo teu Espírito, Pai, venha revelar o teu Filho Jesus Cristo nos corações daqueles que nos ouviram nesta oportunidade. Aviva a tua obra em nosso meio. Pai, por graça, revela essa graça para que todos possam crer mediante a sua própria graça. Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus Cristo da ressurreição, tem misericórdia daqueles que estão indo para o inferno, Pai. A socorre, salva, Pai. Liberta ele do império das trevas e transporta pela cruz para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem provado seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado por esta obra tão completa, tão especial, que não precisa do desempenho humano. Ela é pela graça. Pela graça nós fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, Pai. É o dom que o Senhor deu para nós. Obrigado, Paizão. Obrigado por abrir os nossos olhos para crer que nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo e também fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai, por esta tão grande salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas
e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.